Boa tarde, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje iremos dar continuidade à leitura do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. É um evangelho muito rico e vamos ler hoje o capítulo 3. Então sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando para assistir a live ao vivo e vocês que vão assistir a live gravada. O Senhor abençoe a todos vocês. Vamos orar para dar início a essa live. Pai querido, Pai de amor, Paizinho, glórias te dou por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por nos reservar um dia único, especial para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por acordarmos, por termos a alegria de poder falar, de poder enxergar, de poder andar, Senhor. Obrigada pela vida, Senhor. Obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Obrigada, Senhor, obrigada. Gratidão, Senhor. Gratidão pelas provisões materiais, pelas provisões espirituais. Continue, Senhor, nos abençoando, continue nos enchendo com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Pai, agora eu venho lhe pedir, abençoa essa live com o Teu Santo Espírito, Senhor. Enche esse ambiente, enche a minha vida, que a minha boca seja a Tua boca, que eu só fale aqui, que eu só faça comentários de acordo com o que está na Bíblia, de acordo com o que está na Tua palavra, Pai. Me orienta, me dá sabedoria, me dá discernimento, para que essa palavra chegue a outras pessoas, porque a intenção do meu coração o Senhor conhece. Eu estou aqui para falar e levar a Tua palavra. Cuida de nós, Senhor, nesse momento único, que é estar reunido, estudando, meditando na Tua palavra. Fala conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar hoje com o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3. A pregação de João Batista. Então vamos lá. Versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha que impressionante, né, gente? Esses nomes difíceis, Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, esses sacerdotes, esses homens eram muito importantes naquela atualidade, muito. Eles eram os mais poderosos, eles viviam no templo, eles tinham poder. Mas quem é que foi chamado? Quem é que foi chamado? A palavra que Deus deu foi para quem? Para João Batista. E João Batista estava no deserto. João Batista estava no deserto. Esses homens poderosos, esses homens letrados, esses homens cheios de poder estavam no templo. Eram homens na terra cheios do poder, importantes. Mas o escolhido foi João Batista. A palavra de Deus veio a João Batista. E aonde, gente?
no deserto. Olha que maravilha. E aí começa. No versículo 3 diz assim: ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Então, João Batista começa a pregar a palavra, levando a palavra, pregando o evangelho, pregando o batismo de arrependimento, conforme está escrito lá em Isaías 43:5. Vamos lá, gente, ler esse versículo. Isaías. Aqui, gente, já estou achando. Isaías 40. E a gente vai ler esse provérbio aqui no livro, no texto de Lucas 40, versículo 3 a 5. Olha o que diz. Uma vez, uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para onde nosso Deus, para o nosso Deus. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. Então, olha que coisa impressionante. João Batista era um grande homem. João Batista era um pregador da palavra de Deus. João Batista, ele anunciava e vivia o reino de ponta cabeça. João Batista, ele era o próprio Isaías 43:5 encarnado. Ele dizia, ele vivia o que está aqui nessa profecia. Ele vivia exatamente o que está aqui nessa profecia. Ó. E aí a gente vê a grandeza de João Batista. E olha o que acontece. Aí vem a profecia, né? No versículo 4 diz: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João Batista, ele dizia isso às multidões, para que fossem batizados, e que ia ser tudo, ele estava dizendo ali, que ele veio para inverter tudo. Os que estão lá em cima vão descer, os que estão cá embaixo vão subir, ele vai nivelar. Está aqui, ó, todos os vales serão aterrados. Os vales são assim, então ele vai aterrar todos os vales. Serão nivelados, vai ficar todo mundo igual. Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Ele tá dizendo isso, ele está falando para as multidões. Os caminhos tortuosos serão retificados, as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade
verá a salvação que vem de Deus. Então, a salvação é para todos, sem exceção. Ele está dizendo aqui, ele dizia às multidões que para serem batizados. Continuando. Então, João Batista, ele veio pregar a palavra e veio pregar o batismo do arrependimento, conforme está aqui na profecia de Isaías, né, que nós lemos lá e está aqui no livro. Então, João Batista era um grande homem, João Batista era um pregador da palavra de Deus, e João Batista anunciava e vivia o reino de ponta cabeça. Ele dizia que ele veio para inverter tudo, ele veio para aterrar os vales, para deixar tudo plano, todo mundo nivelado, igual. E João Batista era fiel à verdade, ele era fiel. Então aqui eu vejo João Batista, ele realmente ele encarnou essa profecia de Isaías 40, de 3 a 5, ele vivia exatamente isso. E aí, continuando, lá no versículo 7, diz assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E o que ele está dizendo aqui? Não se baseie, não se apoie na sua posição, não se apoie apenas, não continue se apoiando na sua herança, nos seus títulos, não se apoiem, porque ele diz aqui, ó, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E precisamos, aí ele continua aqui, portanto, todos, e também aí, dessas pedras surjam filhos de Abraão. Versículo 9. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Gente, o que ele está nos dizendo? Nós precisamos dar bons frutos, eu e você. Nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. É isso que nós precisamos. Nós não podemos ficar nos apoiando em que nós somos filhos de pastores, nós somos letrados, fizemos teologia, somos PhD, nós temos um cargo elevado aí no governo, nós somos o cara. Nós não podemos nos basear nessas coisas. Nós precisamos dar frutos dignos. E frutos dignos significa nos arrependermos antes. Nós precisamos nos arrepender. E é possível, sim, ver o arrependimento. Aí ele diz aqui, ó. Ele diz, o bom fruto é cortado, e, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a multidão pergunta a João: o que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem tem uma. Reparta com quem não tem. Ele está falando para o povo. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu:
Não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Então ele estava falando com o povo, ele estava falando com o publicano, ele estava falando com os soldados, ele falava para toda espécie de pessoas que chegava perto dele. Ele pregava. Então aqui ele nos diz que nós precisamos nos arrepender para sermos perdoados. Mas nos arrepender não é ter remorso daquilo que fizemos. Nos arrepender verdadeiramente. E arrependimento não é uma coisa que você vai... Eu pequei hoje, eu fiz uma coisa que não agrada a Deus, eu me arrependo, mas amanhã eu volto a fazer. Ou daqui a um mês eu volto a fazer. Não. O arrependimento, gente, ele é prático. O arrependimento é assim, o pecado está aqui. O pecado está aqui. A gente está aqui indo porque nós somos pecadores e tudo que a gente faz é em direção ao pecado. A gente tem que tomar cuidado, está vigiando. Então, assim, a gente vai ferir e vai roubar. Vai estar em direção ao pecado. Quando a gente se arrepende, a gente inverte, faz a curva ao contrário. Ao invés de ferir, a gente vai passar a curar as pessoas. Ao invés de roubar, a gente vai passar a doar para as pessoas. Isso se chama metanoia, mudança de comportamento, mudança de atitudes. Isso é fruto, isso é o fruto digno de arrependimento. É mudar nossas atitudes, é mudar nosso comportamento. Eu e você precisamos praticar isso. Então, ao invés de falar do irmão, a gente precisa ajudar o irmão. Ao invés de falar, machucar, ferir, a gente precisa curar, a gente precisa dar palavras de ânimo. Ao invés de roubar, a gente precisa doar ao irmão aquilo que ele precisa. E aqui nesse trecho do versículo 10, onde as multidões perguntam a João o que devem fazer, ele aqui está falando de mais de dinheiro, né, de parte financeira, porque ele diz: se tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Quem não tiver comida, faça o mesmo. Depois ele fala para os publicanos, não cobrem mais do que o estipulado. Então é tudo nesse contexto do material. Então a gente precisa gerar frutos. Gerando frutos, a gente tem que ir no sentido inverso do pecado, que se chama a metanoia. A gente precisa mudar de atitude. A gente precisa ter mudança nos nossos comportamentos. Mudar, literalmente mudar. Continuando. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, e pensando todos a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar
as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E aqui eu entendo que o ministério de João, ele começa a bombar. Ele começa a bombar, começa a multidões irem atrás dele, porque lá, lembra, os homens importantes, eles não saíam para a rua, eles preferiam ficar no conforto do templo. Mas João, ele ia para as ruas e ele estava conseguindo, assim, muita gente estava seguindo ele. Então, aqui o ministério de João começa a bombar. E Satanás usa uma estratégia. Essa estratégia aqui, ó. Quando o povo fala, né? Fala a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Nossa, João, ele era inteligente. João, ele era um homem de Deus. João era um grande homem, pregador. João anunciava e vivia o reino. Ele podia, poxa, estão falando que eu sou Cristo, se engrandecer e se envaidecer, né? Porque isso acontece se a gente não vigia. E o que ele fez? Ele não deixou, ele não deixou o orgulho entrar em seu coração. Satanás, ele armou uma estratégia, mas João Batista, ele não deixou. Essa estratégia invadiu o coração dele. E aí ele diz assim, aqui, que na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele aqui, ele aponta só para Deus, só para Cristo. Ele só aponta para Cristo. Nada é por ele, tudo é para Cristo. Tudo é por Cristo. E ele diz que ele cresça e eu diminua. Isso a gente tem que fazer. Tudo é para Deus, tudo é para Cristo. Nada que façamos, se temos um ministério, se estamos liderando um grupo na igreja, se temos um cargo num outro ministério, nós não podemos dar glória para a gente. A glória é para Ele, a glória é por Ele. Tudo que eu estou aqui fazendo, que é ler a palavra, é para honra e glória do Senhor, nada é para mim. E isso que João Batista fez. Então ele dizia que ele cresça e eu diminua. Continuando no versículo 18. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João, por casar com Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, mandou prender João. Então João, ele bateu de frente com Herodes, porque ele acusou Herodes, porque Herodes ele casou com a mulher do irmão. E acabou que Herodes mandou prender João. Vocês conhecem essa história. E aí, aqui eu vejo que João Batista ele veio para batizar, quando ele diz aqui, ó, eu na verdade batizo vocês com a água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Gente, Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com o fogo. A gente tem que prestar atenção nesse contexto aqui. Com o Espírito Santo significa batizar, dando salvação. Com fogo, nesse contexto, quer dizer juízo. Porque diz aqui, ó, no versículo 9, a gente precisa ler o contexto quando se diz que ele virá batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui no versículo 9, prestem atenção no que diz. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Então, toda árvore que não gera, que não dá bons frutos, é condenado, é jogado ao fogo. Aqui, nesse contexto, o batismo com fogo é juízo, é condenação. Tem outro versículo que diz também, ó, versículo 17. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Então, quando Jesus vem batizar com o Espírito Santo, ele vem batizar com o Espírito Santo para dar salvação, para elevar o povo. Mas quando ele batiza com fogo, nesse contexto, ele vem para dar o juízo, para condenar. Jesus, ele também foi batizado por João Batista. Ele foi batizado, e aí temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí diz assim, o batismo de Jesus. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Gente, que tremendo, né? Que tremendo, que coisa mais linda. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu fico assim, encantada. Como é maravilhoso. E Jesus foi batizada com o Espírito Santo, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí agora nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. São vários nomes. Prestem atenção. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Então, gente, Jesus ele tem paciência, né? Porque tem gente que é tão ansiosa que quer tudo para ontem. Jesus só começou o seu ministério com 30 anos de idade. Por isso que na Bíblia nós viemos para aprender sobre a cruz e nós viemos para aprender sobre a vida de Jesus, desde a sua infância, sua adolescência, até o seu ministério, que foi dos 30 aos 33 anos. Aí diz assim, era conforme se pensava. Filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Jonaã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, são nomes difíceis, gente. Filho de Babel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá,
filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, aí vem, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admi, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Regaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Filho de Adão, filho de Deus. Então, esse capítulo termina com a genealogia de Jesus. Ele traça aqui sua linhagem, desde Davi, Abraão até Adão. E esta genealogia destaca a ligação de Jesus, tanto a linhagem de Davi, com a humanidade como um todo. E aí eu fiz aqui o que essas alianças, Jesus cumpre todas as alianças. Então Jesus cumpre a aliança adâmica, ele é a semente prometida. Jesus cumpre a aliança com Noé, ele é o filho de Sem, o semita. Jesus cumpre a aliança com Abraão. Então, ele cumpre a aliança com Adão, adâmica, que ele é a semente. Ele cumpre a aliança com Noé, que ele é o filho de Sem, o semita. Ele cumpre a aliança com Abraão. Ele é o verdadeiro filho de Abraão. É o descendente de Abraão, como nós, né? Os filhos de Abraão, toda a humanidade. Ele cumpre sua aliança com Moisés, com Moisés. Ele é o israelita da tribo de Judá. Ele cumpre a sua aliança com Davi. Ele é o filho de Davi. Ele reinaria eternamente. E ele cumpre a aliança eterna. Ele é o filho de Deus. Ele vai reinar sobre toda a terra. É a aliança da Trindade. Ele cumpre todas as alianças. Então, o batismo de Jesus nós falamos agora sobre a genealogia de Jesus Cristo. Então, Jesus cumpre toda a sua aliança. Ele cumpre a aliança com toda a linhagem, né, de Davi. Toda a linhagem de Davi. E aqui, gente, o que fica claro aqui para mim, é o que está se desenhando para mim, é que Jesus, ele não veio para iniciar uma religião. Jesus, ele veio para continuar o plano de Deus que nós temos escrito lá no Antigo Testamento. É o que eu entendo, é o que eu vejo, é o que fica claro para mim. Ele não veio para iniciar uma religião. Não. Ele veio para continuar o plano de Deus lá no Antigo Testamento, na palavra, que está lá no Antigo Testamento. Ele está dando continuidade aqui no Novo Testamento. Então é isso que eu entendo.
E aí eu fiz, como sempre, um resuminho do que foi estudado. Então, lá em Lucas 3, a gente aprende que o ministério de João Batista é significativo, que ele é um homem de Deus, que ele é um homem, que ele é um homem que ele é um pregador, que ele queria a glória só para Deus, só para o Senhor, nada era para ele. Nós aprendemos que João Batista, ele não deixou o diabo contaminar o coração dele, deixando ele envaidecido. Tudo isso nós aprendemos nesse capítulo. Então, João Batista prepara o ministério para Jesus Cristo. Ele menciona várias figuras políticas logo no início do capítulo, como eu li os nomes aqui, que estiveram no poder durante o ministério dele. Em seguida, ele apresenta o próprio, quer dizer, Jesus e Deus apresenta o próprio João Batista para levar a palavra e apresenta no deserto. Então, a palavra é apresentada a João no deserto e ele vai pregar uma mensagem de arrependimento e batismo para o perdão dos pecados. E ele enfatiza, gente, a importância, eu falei aqui, a importância de mudarmos, né? A importância de mudança de coração e de um afastamento do comportamento pecaminoso. Então, é o que eu falei, o arrependimento, ele é prático. Tem que haver mudança para que seja gerado frutos dignos. Para que tenhamos frutos dignos, precisamos mudar o nosso comportamento, precisamos mudar as nossas atitudes. Ele enfatizou bem isso. A mensagem de João chama a atenção e pessoas de diversas origens vêm até ele para serem batizadas. Ele apresenta os líderes religiosos e adverte-os a não confiarem apenas na sua herança ou títulos, mas a produzirem frutos de arrependimento. João usa uma linguagem forte para transmitir a seriedade da sua mensagem e a necessidade de uma transformação genuína. Nós vemos também nesse capítulo que João reconhece a superioridade de Jesus, afirmando que ele, João, batizava com água, mas aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo. João reconhece Jesus como o mais poderoso que vem para cumprir os propósitos de Deus. E o capítulo termina, eu falei aqui, com a genealogia de Jesus, traçando a sua linhagem desde Davi a Abraão até Adão. Esta genealogia destaca a ligação de Jesus, tanto à linhagem de Davi como à humanidade como um todo, enfatizando o seu papel como salvador de todas as pessoas. É tremendo, né? É tremendo. Que capítulo maravilhoso. Como é bom ler a palavra, entender a palavra, comer a palavra, se alimentar a palavra. Então aqui a gente tem vários ensinamentos. Aqui a gente aprende que Jesus, ele olha para todos nós da mesma forma, que João veio preparar o caminho para Jesus, que João ele veio nivelar tudo, e que Jesus ele é o Todo-Poderoso, é para ele, por ele, tudo para ele, que a gente precisa se encher dele, se esvaziar de nós mesmos, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa prepotência e nos encher do amor de Jesus.
nos encher da humildade dele. É isso que a gente aprende. E colocar em prática, gente, a mudança de comportamento, a mudança de hábito, fazer a metanoia, né? Inverter aquela setinha que está indo em direção ao pecado. A gente precisa inverter isso e mudar. Em vez de roubar, a gente vai doar. A gente vai mudar o nosso comportamento, vai doar o nosso conhecimento, vai doar o que a gente tem. Vamos falar de coisas materiais, o que a gente tem em casa. Às vezes o armário está cheio, tem coisas que a gente não usa e tem gente precisando. Vamos doar, não ser egoístas. Então é largar o egoísmo e ter compaixão, mas viver isso verdadeiramente. Eu e você precisamos viver exatamente isso. Ao invés de levar palavras que vão ferir, levar palavras que vão machucar, a gente precisa levar palavras que vão curar, que vão dar ânimo. Entende? É isso que a gente precisa fazer, eu e você. Mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes. E o que ficou bem claro para mim é isso, que Jesus não veio iniciar uma religião. Jesus veio continuar tudo que está lá no Antigo Testamento. Tudo que está lá, o plano de Deus, estava escrito lá no Antigo Testamento, ele veio dar continuidade. Amém, irmãos? E é isso, amanhã nós vamos começar o capítulo 4, falando sobre a tentação de Jesus. É um capítulo muito importante também. Já estou aqui doida para começar a estudar. E é isso, gente. Vamos então orar para terminar essa live. Obrigada, Débora, por você estar aqui ao vivo, assistindo a live. Obrigado, Jaber. Jaber Dansari. Eu acho que é isso, gente. Me perdoe se eu falo o nome errado. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando ao vivo da minha live. Curtam, compartilhem lá para suas famílias, para seus parentes, seus amigos, para que essa live seja mais divulgada e que o conteúdo seja relevante. E eu peço que vocês deem um pulo lá no YouTube, se inscrevam no meu canal, curtam, comentem, compartilhem, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Enquanto eu não tiver um número expressivo de inscrições, de inscritos, eu não posso fazer minha live ao vivo por lá. Então vocês sabem que eu estou começando no canal, comecei em janeiro, e eu preciso cumprir essas regras que o YouTube exige. Então vocês me ajudariam muito, indo até lá, se inscrever, pedindo a um amigo, pedindo ao irmão, pedindo a um familiar, a um parente, para darem um pulinho lá, curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar. Me ajudem nessa caminhada, gente. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos orar para terminar essa live. Beber uma aguinha porque minha garganta, eu continuo gripada. Então vamos orar, gente. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada por esse alimento que nos foi dado hoje. Obrigada, Senhor, por essas palavras, obrigada por esse texto tão rico, Senhor, tão rico. Que alimento espiritual o Senhor nos proporcionou hoje. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo entendimento. Gratidão pelo estudo. Falou comigo profundamente esse texto. Que sejamos, Senhor, transformados. Que sejamos colocados numa posição de arrependimento verdadeiro.
mudando de atitudes, mudando o nosso comportamento para que possamos gerar frutos, para que possamos gerar frutos genuínos. Pai, que sejamos pessoas agradáveis aos seus olhos, que sejamos filhos que o Senhor tem alegria em estar conosco, em nos ver caminhando de acordo com o que o Senhor pede, de acordo com a sua palavra, te obedecendo, vivendo um processo de santificação, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse estudo maravilhoso. Obrigada por ter me abençoado, ter abençoado os meus irmãos. Gratidão, Paizinho. Eu te peço agora, Senhor, abençoa esses dois irmãos que estão aqui ao vivo. Abençoa, Pai, que tiraram um pouco do seu tempo, minutos do seu dia, da sua tarde, para estarem aqui juntos comigo, estudando a tua palavra, estudando, meditando. E o Senhor fala conosco grandemente nesse capítulo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que tenha edificado a eles como me edificou. Abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa a vida de suas famílias. Abençoa o trabalho. Abençoa a caminhada deles. Abençoa, Paizinho. Cuida agora, Senhor, do nosso dia, que tenhamos um dia cheio da Tua presença. Que o Espírito Santo inunde o nosso ser. Que tenhamos sabedoria, atitudes que só venham de Ti, a agir conforme os Teus ensinamentos. Que tenhamos compaixão, que tenhamos misericórdia, que tenhamos amor ao nosso próximo. Gratidão, Senhor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Cuida desses filhos, cuida de mim, Pai. Cuida de mim. É o que eu oro, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Entrou agora o Johnny. Johnny, a live vai ficar gravada. Você pode assistir. Vai ficar lá no YouTube, vai ficar no Instagram. E aí é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. E até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Deus abençoe. Beijos, fiquem com Deus.